teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Olá, todos, bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso culto, a mais essa mensagem, ao nosso encontro dominical ou qualquer dia da semana que você esteja assistindo essa mensagem. Seja muito bem-vindo ao encontro da nossa comunidade Igreja Metodista Livre de Diadema. Queria começar hoje agradecendo a todas as pessoas que oraram por mim, pela minha família. Nós tivemos Covid, nos recuperamos, foram 2 semanas bem difíceis, realmente sintomas fortes, mas graças a Deus superamos isso tudo. E, aliás, estamos superando ainda, estamos nesse processo, mas tenho certeza que as orações da comunidade, de vocês, nos ajudaram muito nesse processo. Nos sentimos amados e cuidados pelos contatos, as pessoas que mandaram mensagem. Muito obrigado mesmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse encontro, muito obrigado pelo teu amor e muito obrigado, Senhor, porque nas tempestades da vida nós podemos aprender coisas com o Senhor. Eu oro que o Senhor fale conosco e nos ensine esse caminho para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, por que fala amém 2 vezes, né? Amém, amém, só amém. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito exatamente disso, das tempestades que a gente enfrenta na vida. Aliás, eu não sei se isso é uma boa ideia, porque minha última mensagem aqui, antes de saber que eu estava com Covid,
foi a respeito de terminar bem a vida. Eu falei bastante sobre a morte. Aí, quando eu peguei o diagnóstico Covid, é claro que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, minha última mensagem que ficou gravada foi falar sobre morte. Aí as pessoas pensam, nossa, o Junião já sabia que ia morrer e tal. Não, não sabia, não queria, não tô afim, não tô com pressa. Hoje eu vou falar sobre as tempestades da vida. Não significa que eu quero mais tempestades sobre a minha vida aí, mas é importante a gente pensar a respeito das tempestades, especialmente nessa época que a gente vive, né? Tempestades, elas simbolizam todas essas lutas, todas essas forças poderosas que a gente eventualmente enfrenta, forças ou poderes que são maiores do que as nossas forças, do que a nossa capacidade, e a gente precisa aguentar, precisa superar, precisa sobreviver a essas forças e a esses poderes. Sabe, as nossas tempestades, elas podem ser problemas de saúde, problemas na família, problemas de finança, dores emocionais, depressão, e a lista, ela continua. Você sabe qual é a sua lista, você sabe quais são as tempestades que você enfrenta. Agora, como cristão, como que o cristão se comporta diante das tempestades? Eu vou contar para vocês a história de como o apóstolo Paulo ele se comportou quando ele enfrentou uma grande tempestade. E aí eu estou falando não de uma tempestade no sentido figurado da palavra, era uma tempestade mesmo, furacão, uma tempestade real, uma tempestade física, e ele estava dentro de um barco. Se você ler lá em Atos 27, você vai encontrar, nós encontramos o apóstolo Paulo ali, o cara ele tinha sido preso mais uma vez, e porque ele não acreditava que ele ia receber um julgamento justo ali na região da Judéia, onde ele foi preso, ele apela a César, ele era cidadão romano, ele poderia fazer isso. Isso significa que ele ia ser levado até Roma para ser julgado por um tribunal romano. E nessa viagem de barco que ele faz, né, ele vai enfrentar essa tempestade, esse furacão. Então vocês imaginam a situação de Paulo aqui. O cara estava preso, ele podia ser condenado à morte, ele estava dentro de um barco infinitamente mais precário do que os barcos que nós temos hoje em dia, e esse barco vai enfrentar um furacão enquanto navega. Certo? Então, quer entender como se comportar em uma tempestade, em uma tribulação, em um problema, uma dificuldade, observa como Paulo se comporta nesse capítulo 27 do livro de Atos. E sabe, eu quero ser muito honesto com vocês. Eu sei observar como Paulo se comporta. Eu sei contar para vocês como Paulo se comporta. Mas eu ainda, honestamente, não sei me comportar como Paulo se comporta. Não pensa que diante das minhas próprias tempestades eu já consigo ter a mesma atitude que Paulo tem. Você e eu, nós estamos juntos literalmente nesse mesmo barco, conforme nós enfrentamos as tempestades da vida. Mas essa é a beleza da coisa, diante da realidade que nós podemos crescer e aprender um com o outro. Então, conforme a gente olha as coisas que acontecem com Paulo, eu queria que vocês prestassem atenção em 3 coisas que eu vou destacar hoje com vocês. Primeiro, o paradoxo na tempestade, eu vou explicar o que é isso, o propósito na tempestade e a presença na tempestade. 2 coisas são importantes que a gente saiba a respeito dessa viagem. Primeiro, esse vai ser o terceiro naufrágio que Paulo encara. Então, Paulo era meio que um imã para essas coisas, para problema, para confusão. Ele estava preso e esse já ia ser o terceiro naufrágio que ele ia encarar. E o texto nos diz lá no versículo 37 do capítulo 27 que estavam a bordo 276 pessoas. Então nós estamos falando de um barco grande. Quando a gente imagina esses textos bíblicos, as coisas estavam acontecendo, a gente pensa num barquinho com 12 pessoas, né? Jesus, Pedro, João e Jesus no barquinho, mas é um barco grande, 276 pessoas a bordo.
beleza? Então, tendo isso em vista, vamos pensar aqui na primeira coisa a respeito dessa viagem, desse momento que Paulo encara a tempestade. Primeira coisa, esse paradoxo, essa contradição na tempestade. Eu vou ler alguns versículos lá do capítulo 27. A partir do versículo 12 diz o seguinte. Então Paulo, ele já tinha viajado muito, como eu disse para vocês, esse era o terceiro naufrágio que ele ia encarar. Obviamente, quando começa a viagem ele não sabia, mas ele dá opinião antes de começar a viagem. Fala, gente, não é seguro viajar nessa época do ano. É bom a gente esperar, passar o inverno aqui e aí a gente viaja depois. Se eu fosse vocês, eu faria isso. Os caras não ouvem o conselho de Paulo, depois lá na frente ele vai jogar isso na cara deles, mas vamos lá. No capítulo 27, a partir do versículo 12, diz o seguinte: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, Creta, uma ilha, que dava para sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, ou seja, as condições boas para a navegação. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. E se você pesquisar o que significa esse vento lá naquela região, é basicamente um furacão, velho. E o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Olha que interessante. Primeira coisa, uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui, é que a pessoa que está contando a história, ela também estava presente no barco. A gente sabe que o autor do livro de Atos provavelmente é Lucas, e ele escreve o texto em primeira pessoa. Nós cessamos as manobras, nós ficamos à deriva, ou seja, ele estava no barco, ele é testemunha ocular de tudo isso que acontece. A partir do versículo 18 diz o seguinte: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E se você sabe alguma coisa de navegação, um navio que joga fora a carga, nós estamos falando de prejuízo aqui, a coisa está se complicando. Eles começam a achar que é melhor perder dinheiro do que perder a vida. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, ou seja, tudo que não era necessário no navio para ajudar o navio a continuar flutuando. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Não falei que ele ia jogar na cara? Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Olha que ousadia do cara falar isso num barco que está tomando paulada do vento da tempestade já há tantos dias. Nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Gente, vou dar uma notícia ótima para vocês. Vocês vão perder tudo. O barco vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Isso é boa notícia. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, que você compareça perante esse tribunal de Roma. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Muito legal, né? E aí o texto continua no versículo 27, diz: na 14ª noite, gente, 2 semanas no meio da tempestade, tomando paulada do vento, onda e tudo isso, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar. Imagina, quem tinha problema de estômago está sofrendo muito ali. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. Amigo,
Quando o marinheiro quer fugir do barco, é porque a coisa está feia, certo? E o texto continua dizendo: então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Opa! Vocês percebem aqui que aparentemente tem uma contradição na história? Esse é o paradoxo que eu falei, essa aparente contradição que tem aqui. Porque o anjo, ele aparece para Paulo e fala: olha, ninguém vai morrer. Agora, quando os marinheiros tentam fugir, Paulo diz: ó, se os marinheiros fugirem, todo mundo vai morrer. Sabe por que nós vemos uma contradição aqui? Porque nós somos pessoas muito rígidas. Nós somos pessoas que veem as coisas ou é assim ou é assado. E como diz a galera na internet, simples assim. Ou Deus está no controle e as coisas que nós fazemos não importam, ou Deus não é poderoso e nós temos que lutar para nos salvar. Nós temos que lutar para sair da tempestade. Nós pensamos, ou Deus está no controle e ele disse que ninguém vai morrer, então deixa o marinheiro fugir, que os caras vão embora nada, não interessa, ninguém vai morrer, porque Deus falou que ninguém vai morrer. Ou Deus não está no controle, e se os marinheiros fugirem, nós vamos morrer. Vocês entendem como nós rapidamente vemos uma contradição aqui, mas Paulo, ele propõe um outro olhar para essa situação. O que eu percebo que Paulo está dizendo claramente aqui é que quando nós estamos na tempestade, Deus está sim no controle, mas ainda assim, as nossas escolhas, as coisas que nós fazemos, elas têm importância, elas vão nos afetar, elas vão gerar consequências. Deus está no controle, mas eu ainda sou responsável por fazer escolhas inteligentes. Não é porque Deus está no controle que eu vou enfiar o pé na jaca. Não é porque Deus está no controle e disse que eu vou viver que eu deveria sair por aí machucando as pessoas. Não é porque Deus diz que tem um plano lindo na minha vida que eu deveria dirigir o carro a 180 km por hora na estrada de boas. Vocês entendem o raciocínio? Deus, ele está no controle. Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. Mas as besteiras que eu faço, elas continuam gerando consequências que são reais para mim. Deus, ele tem um plano lindo na sua vida, mas isso não diminui a chance de você pegar Covid. Vai para a aglomeração para você ver, irmão. Deus, ele está 100% no controle. E eu continuo sendo 100% responsável pelas escolhas que eu faço. Eu preciso saber disso. Porque se eu deixo de acreditar que Deus está no controle, eu perco a esperança no meio da tempestade. Mas se eu deixo de acreditar que as minhas escolhas, que eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu vou ser uma pessoa terrivelmente inconsequente. Deus está no controle e as minhas escolhas ainda são importantes. Segunda coisa, o propósito da tempestade. Sobreviver às tempestades que nós passamos na vida nos coloca mais próximos do nosso destino. Sempre que eu penso sobre sobreviver às tempestades da vida, eu penso sobre José. Lembra José lá do Antigo Testamento, filho de Jacó e tal? Exatamente porque ele era o filho preferido de Jacó, ele cresce sendo mimado, um moleque insuportável, a ponto de que os seus irmãos vão vender ele como escravo para o Egito, onde ele vai de sofrimento em sofrimento em sofrimento, de tempestade em tempestade em tempestade, mas no fim das contas, ele sobrevive a essas tempestades. E o fato que ele sobreviveu a essas tempestades coloca ele no lugar exato para cumprir um grande propósito de Deus, para ser usado por Deus para proteger, para evitar que milhares e milhares de pessoas morressem de fome. Porque Paulo sobrevive a essa tempestade, ele pode pregar em Roma. Então, estar na tempestade sempre é difícil, mas sobreviver à tempestade nos coloca mais próximos de propósitos que só podem ser vistos do ponto de vista da eternidade, que só podem ser compreendidos ou no final da história
ou do ponto de vista privilegiado que só Deus tem da história que está sendo escrita. Sabe, é legal hoje a gente contar a história de José, que deu tudo certo no final. Mas você acha que enquanto ele passava anos e anos preso, sendo humilhado, sofrendo, você acha que ele conseguia ver o final da história como nós conseguimos? Dificilmente. Mas tudo isso que ele passou, porque Deus tem o controle e porque ele fez boas escolhas, garantem o final da história que nós conhecemos. O final que trouxe vida para uma família que se tornaria um povo de onde vem o nosso Salvador, Jesus. Vou falar mais uma vez, estar na tempestade sempre é difícil, mas sobreviver à tempestade nos coloca mais próximos de propósitos que só podem ser vistos do ponto de vista da eternidade, que só podem ser compreendidos ou no final da história ou do ponto de vista privilegiado que só Deus tem. Sabe, eu olho para trás da minha história e é muito fácil ver isso. Se as coisas não tivessem sido como foram, eu não teria chegado bem onde eu cheguei. Grandes tempestades, grandes dificuldades, muitas dores que na hora que eu estava passando eu não entendi, mas hoje eu olho para trás e falo, poxa vida, muito obrigado, Deus, porque eu sobrevivi àquela tempestade. Isso me colocou mais próximo do destino que eu entendo que o Senhor tinha para mim. Terceira coisa, a presença de Deus na tempestade. Sabe, é muito comum que durante a tempestade a gente tenha dois pensamentos. Ou a gente pensa, Deus está me punindo por causa dos meus pecados, por isso veio a tempestade. Ou a gente pensa, Deus não se importa comigo, por isso veio a tempestade. Mas olha, o que Paulo diz no meio da tempestade é muito legal e muito diferente disso que a gente pensa. Paulo disse, ontem à noite o anjo me apareceu, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro. Olha só, no meio da tempestade me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Isso é a fala de alguém que sabe que tem uma aliança séria com Deus e sabe que Deus tem uma aliança verdadeira com ele. Uma aliança que não é baseada somente na minha capacidade de fazer a coisa certa, mas no amor que ele tem por mim. Eu pertenço a ele. Por isso eu confio que ele está no controle. Por isso eu quero fazer boas escolhas que gerem bons frutos, frutos de paz, frutos de amor. Mas eu não me esqueço, não posso me esquecer que no meio da tempestade eu sei que eu sou dele, o Deus a quem pertenço. No meio da tempestade eu não tenho ressentimento contra Deus porque eu acho que ele está me punindo pelos meus erros. No meio da tempestade eu não tenho ressentimento contra Deus porque eu acho que ele me abandonou. Na paz eu sou dele. E no meio da tempestade, eu também sou dele. Ele é o Deus que eu adoro. Resumindo, meus amigos, quando eu passar por uma tempestade, quando você passar por uma tempestade, não esquece, Deus está 100% no controle. Mas você e eu, nós continuamos sendo 100% responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Estar na tempestade sempre é difícil. Mas sobreviver à tempestade nos coloca mais próximos de propósitos que só podem ser vistos do ponto de vista da eternidade. Só podem ser compreendidos ou no final da história ou do ponto de vista privilegiado que somente Deus tem. E no meio da tempestade, Deus ele não está me punindo. No meio da tempestade, Deus não me abandonou. No meio da tempestade, eu sei que eu sou dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque
nós podemos declarar hoje que o Senhor está no controle, mesmo no meio de toda essa confusão, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio de forças que vão além das nossas forças. O Senhor está no controle. E Deus, obrigado, porque nós continuamos sendo também responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Deus, muito obrigado, porque conforme sobrevivemos às tempestades, essas pauladas que a vida nos dá, nós estamos um passo mais próximo de um propósito bom, de um propósito que só pode ser visto a partir da eternidade, de um propósito que somente pode ser visto a partir do teu ponto de vista do mundo e da história. Deus, muito obrigado, porque no meio da tempestade a gente não precisa ter medo de que o Senhor está punindo a gente não precisa ter medo de que o Senhor nos abandonou. No meio da tempestade, nós podemos declarar para todos que desejam ouvir que nós somos teus e o Senhor é o Deus que nós adoramos. Muito obrigado, Pai. Que essa mensagem encha o nosso coração e nos dê esperança para atravessarmos as tempestades que possivelmente enfrentaremos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por esse momento. E eu oro, Senhor, sobre cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que a graça do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo enche o coração dessa pessoa, enche o nosso coração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e nos encontramos em algum momento aí no futuro. Até mais. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar,
sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.